Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. Bom, esse vídeo aqui é uma continuidade do vídeo anterior, portanto, eu convido a todas as senhoras e os senhores a embarcar nessa análise, nessa reflexão, né, e dos textos bíblicos comigo, certo? No vídeo anterior, a gente estava entendendo, né, e refletindo por que a mãe de Jesus era o maior inimigo de Jesus. Vamos dar continuidade a essa reflexão, certo? A mãe de Jesus, senhoras e senhores, era a mãe de Jesus era a pessoa que tinha a profecia dos profetas, seguia a profecia dos profetas antigos, principalmente do profeta Jeremias, que profetizou que o pessoal do templo de Jerusalém, que seguia o templo de Jerusalém, as leis mosaicas, teriam a lei impressa na sua mente e no seu coração, né? E essa lei inclui sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão, guardar o sábado, etc. Certo? A mãe de Jesus, por sua vez, ela tinha a lei impressa no seu coração e na sua mente, seguindo as profecias do profeta Jeremias. Por isso circuncidou Jesus quando era pequeno, por isso levou Jesus no templo para consagrar ele para as coisas de Deus, para que Jesus crescesse, sendo ensinado pelos mestres a guardar essa lei, ensinar as pessoas a sacrificar animais para perdão dos pecados, porque era o ritual que agradava a Deus, né? E Maria, portanto, né, sacrificou animais para perdão dos pecados de Jesus, o pombinho, como mandava a lei. Ou seja, Maria, senhoras e senhores, tinha a lei impressa na sua mente e no seu coração, certo? Então, Maria era da descendência de Abel, né, que aceitou a nova aliança de Deus após ser expulso do jardim do Éden, ou seja, do céu, do templo de Jerusalém, mas aceitou a nova condição de conexão com Deus, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, ela é a descendência de Abel, que oferece o sacrifício que agrada a Deus. Jesus, por sua vez, ele é descendência da serpente. A descendência da serpente, senhoras e senhores, é Caim, que, mesmo conhecendo a lei, como Jesus, desde pequeno, sabendo que o ritual de sacrifício para perdão dos pecados que agradava a Deus era o sacrifício de animais no templo, né? Ele resolveu entregar outra oferta que não era que Deus desejava, que era a de verduras, certo? Então, quando eles são expulsos do jardim do Éden, Deus coloca inimizade entre eles, né? Então, Caim vai matar Abel justamente por quê? Por vingança, por quê? Por ciúmes. Por quê? Porque a oferta de Caim, ou seja, o batismo de Jesus e o perdão pessoal de Jesus pelos pecados, não era o ritual que agradava a Deus. O único ritual que agradava a Deus desde Adão e Caim, de Caim e Abel, para perdão dos pecados, o único ritual era sacrifício de animais para perdão dos pecados, certo? Então, Jesus, ele considerava a mãe dele a sua maior inimiga, justamente por quê? Porque a mãe dele não queria se batizar pelo ritual dele para ser perdoada dos pecados, e muito menos pedir Jesus perdão dos pecados, certo? Jesus, então, por ser descendência de Caim, ele tinha inveja de todos os judeus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes que frequentavam o templo de Jerusalém e tinha essa aliança que Deus imprimiu no coração e na mente deles, certo? Sacrificava animais para perdão dos pecados. Então Jesus tinha inveja, Jesus considerava eles inimigos e queria matá-los. E Maria se encaixa nesse perfil. Por quê? Porque o próprio Jesus vem dizer que ele vem trazer a espada e não vem trazer a paz, que ele vem trazer a desunião, que o maior inimigo daqueles que seguem ele é os da sua própria casa, da sua própria família. Justamente por quê? Porque Jesus vem trazer, né, um novo ritual que não agrada a Deus, sendo que porque ele é descendente de Caim, que é o perdão de pecados pessoal que ele dá, né, e o batismo que ele usa para perdoar as pessoas dos pecados, certo? Então, por isso, ele diz que no dia da vinda do Filho do Homem, ou seja, no dia que ele for reinar, que ele for tomar o templo de Jerusalém, que ele for estabelecer o reino dele, a doutrina dele, né, ele vai vir trazer uma guerra, ele vai trazer espada nesse dia, e nem as mulheres grávidas se escaparão, porque serão passadas ao fio da espada. Então, a mãe de Jesus, mesmo sendo mãe dele, vivia a ameaça de ser ferida à espada, de ser batizada com fogo, caso não quisesse aceitar a doutrina do Espírito Santo de Jesus, que pertence à descendência de Caim, que dizia que quem não quisesse ser batizado, segundo João, com água, seria batizado com fogo, ou seja, seria queimado vivo. Então ela corria perigo de ser queimada viva também.
certo? E Jesus seria quem iria cometer esses crimes contra a vida dela, certo? Então, senhoras e senhores, Jesus vai ensinar algumas coisas no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Eu queria que vocês acompanhassem nessa leitura o que Jesus vai falar a respeito das bem-aventuranças para os discípulos dele e o que ele vai falar da vingança e do amor ao próximo para o povo que está ouvindo ele, certo? Então, senhoras e senhores, ele vai começar dizendo assim, capítulo 6 de Lucas, versículo 17. E descendo com ele, parou numa pranura onde se encontravam muitos discípulos e grande multidão do povo e toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral e de Tiro e de Sidom que vieram para ouvi-lo e ser curados de enfermidades também, porque estavam sendo atormentados por espírito imundo e serem curados. Então, ou seja, nesse momento estava uma multidão que estava indo até Jesus para ouvir ele, não só os discípulos dele. Aí o texto vai dizer, e toda a multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Olha só o que o texto vai dizer a respeito da bem-aventurança. Então, olhando ele para os seus discípulos, para quem que ele vai falar agora? Para os discípulos. Disse-lhes, bem-aventurados, ou seja, bem felizes, são vós os pobres, porque de vós é o reino de Deus. Então ele vai dizer para os discípulos que bem-aventurados são os discípulos, porque o templo de Jerusalém, que é o reino de Deus, onde ele pretende tomar, né, sequestrar para estabelecer a nova doutrina dele, que nada tem a ver com a nova aliança que Deus estabeleceu para os judeus, né, ele vai dizer que o templo de Jerusalém, então, vai ser dos pobres, vai ser dos seguidores dele, dos discípulos. Aí ele vai dizer assim, bem-aventurados vós, o que agora tem fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vós injuriarem e rejeitarem vosso nome como digno por causa do Filho do Homem. Aí ele vai dizer, regozijai-se naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederão os seus pais com os profetas. Então, o que é o céu aqui? O céu aqui também é o templo de Jerusalém. Então, ele vai dizer, vocês vão se regozijar, vocês vão exultar naquele dia, ou seja, o dia que ele tomar o templo de Jerusalém para estabelecer a doutrina dele, porque os discípulos dele, né, eles vão ser fartos, e se agora eles estão chorando porque estão sendo perseguidos, eles, quando Jesus tomar o poder, tomar o tempo, eles vão passar a rir. E vai dizer para eles que bem-aventurados eles também vão ser, bem felizes, porque os que odiaram ele e expulsaram eles da onde eles estavam, e injuriaram ele, rejeitaram eles por causa de Jesus, que é o Filho do Homem. Então, quando Jesus tomar o poder, tomar o templo, eles vão ser bem remunerados, eles vão receber o galardão deles. O galardão deles, aqui você já sabe, é o 12 trono para julgar as 12 tribos de Israel, certo? Aí só olha o que ele vai dizer da vingança, né? Aí ele vai dizer assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Então, ele não está dizendo para o discípulo dele, está para os discípulos dele e a multidão. Para os discípulos, ele falou a respeito da bem-aventurança. Quando ele diz, digo, porém, para vós outros, ele está dizendo para outras pessoas que não são discípulos. Quem que são essas pessoas? São as multidões que estavam ouvindo ele. Então, olha o que ele vai dizer. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizeis aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que lhe tirar a tua capa, deixará também levar a túnica. Dá tudo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles. Então, o que ele está ensinando aqui para aquela multidão, senhoras e senhores? Ele está ensinando para aquela multidão ouvir, porque aquela multidão, ela deve amar os seus inimigos. Então, quem que é essa multidão? Essa multidão é a multidão que frequenta o templo de Jerusalém, que sacrifica animais para perdão dos pecados, mas devido ao movimento de facção de Jesus, né, eles estão com medo, então estão querendo aderir à nova doutrina de Jesus. Até porque Jesus ameaça, né, que aquele que não fizer a vontade do Pai dele é inimigo dele, e fazer a vontade do Pai dele é fazer a vontade dele. Então, ou seja, aquele que não fazer a vontade do Espírito Santo, não se batizar com água, vai ser queimado vivo, porque vai ser batizado com fogo.
certo? Então, essas pessoas aqui, elas estão com medo e elas veem Jesus como inimigo. Por que elas veem Jesus como inimigo e os discípulos como inimigo? Porque elas, desde o jardim do Éden, são da descendência de Caim, de Abel, oferecem sacrifícios de animais para perdão dos pecados. E aqueles que vêm trazer outros rituais para perdão dos pecados, como o batismo, como oferta de agricultura, como perdão pessoal, como o próprio Jesus, esses vão ser inimigos deles, como Deus disse no jardim do Éden. Por que eu vou ser inimigo deles? Porque eles têm inveja do sacrifício de animais que os judeus oferecem, né? Porque esse é o sacrifício que agrada a Deus, e o sacrifício deles, né, de perdão de pecados, como batismo e perdão pessoal, não agrada a Deus. Então, porque eles não agradam a Deus, ele quer matar as pessoas por vingança. Então, porque eles querem matar os judeus por vingança, porque seguem a lei original. Então, os judeus têm essa tropa de Jesus, os discípulos de Jesus aqui, né, são chamados filhos do homem aqui, como inimigos dele, certo? Então, ele vai dizer que eles têm que amar os inimigos dele, ou seja, têm que amar Jesus, né? Mesmo Jesus estabelecendo uma doutrina que é contra a doutrina deles, né? Mesmo incentivando eles que se eles não batizarem com água, né, em nome do Pai de Jesus, que é o Espírito Santo, eles vão ser batizados com fogo queimado vivo, né? Mesmo eles passando por todas essas ameaças, eles têm que amar os discípulos de Jesus, eles têm que amar Jesus, mesmo eles, Jesus, sendo inimigo deles, né? Aí ele vai dizer: fazei o bem aos que vos odeiam. Então Jesus odeia eles, certo? Jesus odeia eles desde Caim e Abel. Por quê? Porque eles oferecem um sacrifício perfeito. Então Jesus odeia eles e quer matar eles. Mesmo Jesus odiando eles e querendo matar eles, Jesus está dizendo para eles que eles têm que fazer o bem para Jesus e sua tropa. Aí ele vai continuar dizendo: bendizeis ao que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, como Jesus caluniava eles, né, chamando eles de filho do diabo e tudo mais, Jesus está basicamente obrigando a eles a não só amarem ele e a tropa dele, mesmo sofrendo toda a opressão deles, como também orar por eles, certo? Aí ele vai dizer: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e o que tirar-lhe a tua capa, deixa levar também a túnica. Então Jesus está falando: nós somos inimigos de vocês, porque nós somos descendência de Caim, vocês sabem disso. Por quê? Porque nós não estamos oferecendo o sacrifício original, que é a morte de animais, de pombinhos para perdão dos pecados. Nós estamos estabelecendo nosso próprio ritual para perdão dos pecados, aqui, que nada tem a ver com a nova aliança que os profetas profetizaram, né, que eram essas leis imprimidas na mente e no coração das pessoas, como o profeta Isaías, né? Então, mesmo nós sendo os seus inimigos, né, mesmo nós trazendo vingança e espada sobre vocês, quando nós batermos na face da cara de vocês, vocês têm que nos amar e oferecer a outra parte da face para nós batermos também. Ou seja, já que a mãe dele era inimiga dele, porque a mãe dele seguia o sacrifício perfeito, né? Ou seja, sacrifício de animais para perdão dos pecados e não batismo ou perdão de Jesus, pessoal, para ter os seus pecados perdoados. Então, a mãe dele, que era inimiga de Jesus, como ele mesmo disse que o inimigo dele seria de sua própria família, se ele batesse na cara da mãe dele, a mãe dele era obrigada a amar ele, né? E também virar a outra face para ele bater na cara dela, certo? E se ele, mas os discípulos dele, roubassem a capa de alguém, alguém não só deveria deixar roubar a capa, como também dar a túnica. Ou seja, deixar eles roubarem tudo. Ou seja, então pode roubar o templo, pode roubar a doutrina, pode roubar o que vocês quiserem, pode roubar a autoridade, certo? Aí ele vai dizer: dá a tudo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Então, ou seja, você vai ter que dar tudo para os seus inimigos, que é a tropa de Jesus, que vem te ameaçar de morte caso você não aceite o ritual dele de perdão dos pecados, certo? E se ele roubar alguma coisa de você, você não deve mais procurar aquilo, você não deve mais precisar daquilo, demandar aquilo. Ele vai dizer: porque vocês, como quereis que os homens vos façam, assim fazei vocês também a eles. Então, ou seja, se vocês são os nossos inimigos e vocês queriam que nós amássemos vocês, então vocês têm que amar nós, mesmo nós sacaneando vocês. Vocês queriam que nós não roubássemos vocês, mas nós vamos roubar vocês. E se nós roubar, vocês queriam que se alguém roubasse vocês,
essa pessoa não agredisse vocês. Então, nós vamos roubar vocês e vocês não vão agredir nós. Vocês vão permitir ser roubados por nós. É basicamente isso que ele está falando, certo? Ele vai dizer do amor ao próximo. Se amais os que vos ama, os que vos amar, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Então, ele está basicamente falando sobre ele, porque ele também é pecador. Porque se não fosse pecador, Maria não tinha sacrificado animais para o perdão dos pecados dele quando ele ainda era criança. Se ele não fosse pecador, ele não tinha se batizado com João para perdão dos pecados, porque esse era o ritual de João para perdão dos pecados, o batismo. Então, se ele batizou e sacrificou animais, é porque ele é pecador. Então, ele está dizendo, até os pecadores sabem amar uns aos outros, e se vocês fizerem isso, como os pecadores, vocês não têm galardão nenhum. Por quê? Porque ele está se referindo a ele, porque mesmo ele sendo pecador, ele disse que ama os discípulos dele. Aí ele vai dizer o seguinte, se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Então ele vai dizer basicamente de novo sobre ele. Se vocês fizerem bem para as pessoas que fazem bem para vocês, vocês não vão ter nenhuma recompensa. Que recompensa vocês vão ter? Né? Porque até os pecadores fazem isso, ou seja, até nós aqui que somos pecadores, eu e os discípulos aqui, né? Nós fazemos bem um ao outro, né? E fazendo bem um ao outro, mesmo sendo pecador, a gente não recebe nada com isso. Aí ele vai dizer, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. De novo ele está falando sobre ele, porque na parábola das 10 minas, ele divide a riqueza dele com os discípulos dele, manda o primeiro multiplicar, ele multiplica, o segundo multiplicar, o segundo multiplica, aí ele manda o terceiro multiplicar, o terceiro fica com medo dele, pega, guarda o dinheiro, para quando ele voltar a devolver o dinheiro, ele pega e diz para esse terceiro discípulo que ele deveria ter colocado o dinheiro dele no banco para poder render juros, né? E não só render juros, né? Deveria dar todas as riquezas dele que Jesus deu para ele multiplicar, já que ele não tinha multiplicado, dá para aquele que tem mais. Então, ou seja, Jesus também é esse pecador, né, que empresta esperando com que as pessoas paguem outro tanto. Porque quando ele empresta dinheiro para os discípulos dele, pedindo para eles multiplicarem, ele está emprestando esperando outro tanto. Né? Quando ele pede para o discípulo dele colocar dinheiro no banco para render juros, ele está emprestando dinheiro para o banco esperando outro tanto. Então ele está falando que basicamente dele, pecador. Né? Aí ele vai dizer, amai porém os vossos inimigos, fazei bem e emprestai. Então ele vai dizer, amai porém os vossos inimigos, ou seja, ame a mim, que sou inimigo de vocês, ame os discípulos, que é inimigo de vocês, descendência de Caim, né, que quer perverter a lei de vocês, a tradição de vocês, né, quebrar a nova aliança que vocês tinham com Deus, que era a lei impressa no coração e na mente de vocês, para vocês nunca se esquecerem de sacrificar animais para perdão dos pecados. Certo? Então vocês têm que amar nós, que estamos arrancando essa lei do coração de vocês, por isso nós somos seus inimigos, porque somos descendência de Caim, né? E aí ele vai dizer, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Então ele está dizendo para os discípulos dele, para a multidão assim, vocês têm que emprestar sem esperar nenhuma paga, ou seja, basicamente dar, né, para aqueles que são inimigos deles, ou seja, discípulos de Jesus e Jesus, né? Porque o galardão que vocês vão receber se fizerem isso, a recompensa, é que vocês serão filhos do Altíssimo. E quem que ele está se colocando como filho do Altíssimo aqui? É ele, porque só Deus tem poder para perdoar pecados, né? E ele está perdoando pecados, né? Ou seja, exigindo que as pessoas se humilhem perante ele para que elas tenham o pecado perdoado. Né? Então ele está se colocando como se fosse o Altíssimo. Né? Aí ele vai dizer, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então ele está se colocando como Deus, dizendo que ele é misericordioso. Ou seja, vocês têm que permitir a gente roubar vocês, fazer com vocês o que a gente quiser, e mesmo assim vocês têm que ser misericordiosos com nós. Né? Por quê? Porque eu sou o Pai de vocês, eu sou misericordioso. Só que, olha só, misericordioso, o que ele está querendo dizer aqui, né? É aquela frase que ele disse para os fariseus lá, né? Misericórdia quero e não holocaustos, né? Ou seja, eu não quero que vocês vão no templo cumprir a nova aliança que Deus fez com vocês de sacrificar animais para perdão dos pecados. Eu quero que vocês venham até a mim pedir misericórdia. Se ajoelhar, como a mulher fez na casa do fariseu lá, chorar a ponto de lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, beijar o pé dele e tudo isso, né? Para ter perdão dos seus pecados. Então ele está se colocando como Altíssimo, dizendo para eles que eles têm que, mesmo sendo roubados, sendo estrupados e sendo
maltratados, eles têm que ter misericórdia dos discípulos de Jesus, porque Jesus é o Altíssimo e ele tem misericórdia. E o que ele espera deles não é holocausto, ou seja, não é a nova aliança sendo cumprida, sacrifício de animais para perdão dos pecados, mas sim se humilhar perante ele para ser o maior no reino dele, para ele perdoar pecados como se fosse Deus, e ele não é.